Por que a história enterra seus pioneiros mais ousados sob o silêncio de séculos? 500 anos antes de as caravelas de Colombo rasgarem o véu do Atlântico, outros navios com proas esculpidas em forma de dragões tocaram uma costa que a Europa sequer sonhava existir. E por que uma modesta moeda norueguesa, cunhada durante o reinado de Olaf Kyrre, por volta do ano 1080, foi desenterrada nos escombros de um antigo assentamento indígena no estado do Maine, a mais de 1000 quilômetros ao sul do único vestígio confirmado de sua presença? Essa pequena peça de prata é um fantasma de metal, um sussurro de uma saga perdida, uma história que o tempo tentou apagar. Simultaneamente, a milhares de quilômetros de distância, nas profundezas geladas da Groenlândia, os cilindros de gelo, cronistas impassíveis do clima, registram uma anomalia assustadora. Um resfriamento súbito e brutal que se inicia quase no mesmo instante em que esses homens do norte desembarcaram em seu novo mundo. Coincidência? A história raramente acredita em coincidências. Ela prefere padrões, e o padrão aqui é um de ambição, sangue e um esquecimento tão profundo quanto o próprio oceano que eles conquistaram. A saga começa não com um rei ou um conquistador, mas com um homem fugindo de seu próprio passado. Leif Erikson, filho de Erik, o Vermelho, um exilado que colonizou a Groenlândia por necessidade, não por glória. Leif navegava não em busca de um novo mundo, mas tentando retornar à sua gélida casa quando as tempestades do Atlântico Norte, caprichosas e brutais, o empurraram para o desconhecido. A visão que o saudou não era a das montanhas de gelo familiares, mas sim uma costa luxuriante, coberta por florestas densas que desciam até praias de areia branca. Campos de trigo selvagem ondulavam ao vento, rios fervilhavam com salmões maiores do que qualquer um já visto, e, o mais inebriante de tudo, videiras selvagens, carregadas de uvas, entrelaçavam-se nas árvores. Ele a batizou de Vinland, a terra das vinhas. Parecia um presente dos deuses, uma recompensa pela audácia de cruzar o abismo. Mas os deuses do norte eram conhecidos por seus presentes envenenados. Eles exploraram a costa com a cautela de lobos em território alheio. O ar era diferente, mais denso, carregado com os cheiros de uma vida vegetal que seus pulmões não reconheciam. Os sons eram estranhos, o canto de pássaros desconhecidos, o farfalhar de animais invisíveis na mata. Havia uma sensação de presença constante, a impressão de serem observados por olhos que não conseguiam ver. Este não era um paraíso vazio, este paraíso tinha guardiões. O primeiro encontro, segundo as sagas, foi pacífico, quase surreal. Pequenos homens em canoas de couro, com rostos largos e olhos escuros, que eles chamaram de Skrælings, uma palavra que pode ser traduzida como fracotes ou homens mirrados. Uma troca silenciosa de mercadorias ocorreu. Os nórdicos ofereceram tecidos vermelhos e leite, recebendo em troca peles valiosas. Uma trégua frágil, nascida da curiosidade mútua. Mas a curiosidade é uma moeda de duas faces. Para os Skrælings, esses seres de pele pálida, com pelos no rosto da cor do sol e armas de um metal brilhante e mortal, eram espíritos ou demônios vindos do mar. Para os vikings, os nativos eram selvagens, primitivos, um obstáculo ou, na melhor das hipóteses, um recurso a ser explorado. A desconfiança fermentou rapidamente. Um touro trazido pelos colonos escapou e assustou os nativos, que viram na besta um monstro de mau presságio. Um desentendimento durante uma troca comercial, uma palavra mal interpretada, um gesto visto como ameaça. A fagulha foi insignificante, mas o incêndio que se seguiu consumiria o sonho de Vinland. O primeiro ataque foi rápido, silencioso e letal. Flechas e lanças com pontas de pedra e osso choveram sobre os nórdicos, vindas da proteção da floresta.
Os vikings, acostumados a batalhas campais, com suas paredes de escudos e o choque brutal de machados, estavam despreparados para essa guerra de sombras. Thorvald, irmão de Leif Erikson, foi uma das primeiras vítimas, atingido por uma flecha sob o braço. Suas últimas palavras, registradas na saga, foram proféticas. Encontramos uma terra rica, mas mal desfrutaremos dela. Ele pediu para ser enterrado ali, com cruzes marcando sua cabeça e seus pés, transformando um pedaço da América em solo cristão pela primeira vez. O paraíso havia mostrado suas presas. O sangue de Thorvald foi o batismo sombrio desta nova terra. Não foi apenas o sangue de um homem, mas o sangue que envenenou a relação entre dois mundos para sempre. A primeira ferida em uma nova terra nunca cicatriza. Ela se torna a fronteira. Cada lado agora via o outro não com curiosidade, mas com um medo mortal e um ódio profundo. Os Skraelings, com seu conhecimento íntimo da terra, tornaram-se fantasmas na floresta, caçando os invasores. Os vikings, com sua fúria e seu aço superior, respondiam com uma brutalidade desproporcional. A guerra por Vinland havia começado, mas não seria travada apenas com os habitantes locais. O verdadeiro inimigo, o mais insidioso e destrutivo, eles trouxeram consigo dentro de seus próprios corações. A notícia de uma terra de madeira, peles e pasto fácil se espalhou como fogo pela colônia groenlandesa, um lugar onde cada pedaço de madeira era um tesouro e cada inverno era uma luta pela sobrevivência. Novas expedições foram organizadas não por exploradores, mas por empreendedores famintos por lucro e glória. Entre eles estava uma figura que personificaria a escuridão que se aninhava no coração da aventura de Vinland. Freydis Eiriksdottir, filha ilegítima de Erik, o Vermelho, e meia-irmã de Leif. As sagas a descrevem como uma mulher formidável, ambiciosa e absolutamente implacável. Ela possuía a coragem de seu pai e a astúcia de Loki, o deus trapaceiro. Uma combinação letal em um mundo à beira do colapso. O que leva homens e mulheres a cruzarem um oceano para fugir de uma vida de dificuldades, apenas para recriarem um inferno ainda pior no paraíso que encontraram? Coloque-se no lugar deles. O que seria mais aterrorizante, o inimigo que se esconde na floresta ou a ganância que corrói a alma de seu vizinho? Essa pergunta se tornou terrivelmente relevante para os colonos de Vinland. A luta pela sobrevivência deveria tê-los unido, mas em vez disso, ela os dividiu, expondo as fissuras de uma sociedade construída sobre a honra individual e a sede de poder. Cada sucesso, cada fardo de madeira ou pele não era uma vitória para a colônia, mas para o indivíduo que o reclamava. A colônia, um pequeno agrupamento de cabanas de turfa e madeira em um lugar que hoje conhecemos como Lands ou Meadows, na Terra Nova, tornou-se um microcosmo da sociedade viking, uma mistura volátil de laços familiares, lealdades frágeis e uma competição feroz. Era um caldeirão de tensões, a milhares de quilômetros de qualquer lei ou autoridade que não fosse a do machado mais afiado. E nesse caldeirão, Freydis viu sua oportunidade. Ela se juntou a uma expedição liderada por dois irmãos islandeses, Helgi e Finnbogi, propondo dividir os lucros igualmente. Mas a igualdade nunca esteve em seus planos. Ela era a semente da discórdia, plantada em solo fértil. Eles chegaram a Vinland e, desde o início, a tensão era palpável. Freydis, sentindo-se desprezada e subestimada, começou a tecer sua teia de enganos. Ela acusou os irmãos de traição, de roubar seus pertences, de conspirar contra ela. Mentiras sussurradas nas longas e escuras noites de inverno, envenenando as mentes de sua própria tripulação contra seus parceiros. A paranoia, alimentada pela ganância e pelo isolamento, cresceu como um tumor maligno no coração do pequeno assentamento. O paraíso
se transformara em uma prisão claustrofóbica, onde cada olhar era suspeito e cada palavra podia ser uma sentença de morte. A história nos mostra repetidamente que o monstro mais perigoso não é aquele que ruge do lado de fora da porta, mas aquele que senta-se silenciosamente à sua mesa. A tragédia era inevitável e ela chegou com a frieza de uma lâmina de aço em uma manhã de inverno. O que você faria se a pessoa em quem você confia se revelasse um monstro? A saga conta que Freydis, após semear a discórdia, foi até seu marido, Thorvard, e o acusou falsamente de ter sido humilhada e agredida pelos irmãos islandeses. Ela o ameaçou com o divórcio, a desonra suprema para um homem viking, se ele não vingasse sua honra. Encurralado e enlouquecido pelas manipulações de sua esposa, Thorvard cedeu. Ao amanhecer, ele e seus homens invadiram o acampamento adormecido de Helgi e Finnbogi. O massacre foi rápido e brutal. Os homens foram arrastados de suas camas e mortos um a um. Mas quando a carnificina terminou, 5 mulheres ainda estavam vivas. Os homens de Freydis, apesar de sua brutalidade, hesitaram em matá-las. Foi então que a verdadeira natureza de Freydis se revelou em toda a sua fúria. "Dê-me um machado!" ela teria gritado. E com as próprias mãos, ela abateu as 5 mulheres. Foi a primeira guerra civil na América, 700 anos antes daquela que entraria para os livros de história. Uma guerra travada não por ideais, mas pela mais pura e sombria ganância humana. Eles cruzaram o oceano para escapar da escassez, mas descobriram que a pior fome não é a do estômago, mas a da alma. Aquele banho de sangue entre irmãos selou o destino da colônia. O sangue derramado não clamava apenas aos céus, mas também alertava os verdadeiros donos daquela terra, os observadores silenciosos nas sombras da floresta, os Skraelings. E então, o que você acha que impulsionou os primeiros europeus na América? A busca por um novo lar ou a sede de poder e riqueza? Deixe sua opinião nos comentários, escolhendo entre curiosidade ou cobiça. Sua resposta pode dizer muito sobre como vemos não apenas o passado, mas também a nós mesmos. O sangue derramado por Freydis Eiríksdóttir não apenas manchou a neve de Vinland, ele enviou um sinal claro aos habitantes originais daquela terra. Se os recém-chegados podiam se massacrar com tamanha fúria por causa de madeira e peles, o que fariam com aqueles que consideravam meros selvagens? O período de curiosidade cautelosa havia terminado de forma definitiva. Para os Skraelings, a questão não era mais de comércio ou coexistência, mas de sobrevivência. Eles haviam testemunhado a natureza dos invasores, e a única resposta possível era a guerra. Uma guerra total, travada não nos termos dos homens do norte, com seus escudos e formações, mas nos termos da própria floresta. Uma guerra de sombras, emboscadas e terror. A colônia, enfraquecida pela discórdia e pelo fratricídio, agora enfrentava um inimigo unido, determinado e que conhecia cada árvore, cada riacho, cada trilha escondida daquele vasto continente. Mas quem eram exatamente esses Skraelings? As sagas são vagas, descrevendo-os de forma depreciativa e com poucos detalhes. Os arqueólogos, por outro lado, nos oferecem um retrato mais complexo. Eles poderiam ser os ancestrais do povo Beothuk, os habitantes indígenas da Terra Nova que seriam tragicamente extintos séculos depois, ironicamente, pelos colonizadores europeus que se seguiram. Ou talvez fossem o povo Dorset, uma cultura paleo-esquimó que habitava o Ártico e as regiões subárticas naquela época, e que também desapareceria misteriosamente da história, talvez deslocada ou absorvida pelos ancestrais dos atuais Inuit. Independentemente de sua identidade exata, uma coisa é certa: eles eram mestres da sobrevivência em um ambiente implacável. Seus arcos, embora não tivessem o alcance dos arcos europeus,
disparavam flechas com pontas de pedra afiadas com precisão mortal. Suas canoas de couro, ou caiaques, davam-lhes uma mobilidade incomparável nos rios e ao longo da costa. E, acima de tudo, eles tinham a vantagem numérica e o conhecimento do terreno. A guerra que se seguiu não foi uma série de batalhas épicas, mas uma campanha de desgaste lento e agonizante. Os vikings, entrincheirados em seu assentamento em Lancel Meadows, eram quase invencíveis em uma luta aberta. Seu ferro cortava couro e osso com uma facilidade aterrorizante. Um único guerreiro nórdico, protegido por um escudo de madeira e um capacete de ferro, poderia enfrentar vários oponentes. Mas os Skraelings eram inteligentes demais para lhes conceder uma batalha campal. Eles atacavam os grupos que se aventuravam a cortar madeira ou a caçar. Usavam o terreno a seu favor, aparecendo de repente na linha das árvores, lançando uma saraivada de projéteis e desaparecendo antes que uma contraofensiva pudesse ser organizada. Era uma guerra psicológica, projetada para exaurir, isolar e aterrorizar os colonos, transformando a floresta, sua fonte de riqueza, em uma zona de morte. Uma das sagas descreve um confronto particularmente revelador. Um grupo de vikings liderado por Thorfinn Karlsefni, um dos mais nobres colonizadores, foi cercado por uma flotilha de canoas de Skraelings. Os nativos usaram uma arma aterrorizante, uma espécie de catapulta montada em um poste que lançava um grande objeto escuro e esférico que produzia um som assustador ao cair. O pânico se instalou entre os nórdicos. Eles recuaram, acreditando estar lutando contra algum tipo de feitiçaria. Foi Freydis Eiriksdottir, a mesma que havia massacrado seus compatriotas, que, segundo a lenda, salvou o dia. Vendo os homens fugindo, ela teria gritado insultos, pegado a espada de um homem caído e, descobrindo um seio, batido a lâmina chata contra ele, soltando um grito de guerra tão feroz que assustou os atacantes, que recuaram. A ironia é amarga. A salvadora em uma batalha era a destruidora na paz. Essa história, seja ela verdadeira ou um exagero poético, ilustra a situação desesperadora dos colonos. Eles podiam vencer escaramuças através da ferocidade e da tecnologia superior, mas estavam perdendo a guerra. Cada árvore derrubada custava o risco de uma vida. Cada incursão em busca de caça era uma missão suicida. O assentamento, antes uma promessa de um futuro próspero, tornou-se uma fortaleza sitiada. A vastidão do continente, que antes parecia uma oportunidade infinita, agora era uma prisão sem muros. Eles eram uma pequena ilha de ferro e fúria em um oceano de uma hostilidade silenciosa e implacável. Uma espada de ferro pode vencer um homem, mas não pode derrotar a própria floresta quando ela decide que você não pertence a ela. A pressão constante começou a corroer a determinação dos colonos. As sagas falam de um abandono gradual. Após alguns anos de conflito, medo e perdas crescentes, Thorfinn Karlsefni e seu grupo decidiram que, apesar de todas as riquezas da terra, a vida ali era de constante guerra e terror. Eles fizeram as malas, reuniram os que restavam e navegaram de volta para a Groenlândia, deixando para trás seu sonho americano. Levaram consigo madeira, peles e uma história de fracasso. Vinland, a terra da promessa, tornara-se a terra da guerra perdida. O paraíso os havia rejeitado. A questão que permanece, no entanto, é se todos partiram. As sagas contam a história dos líderes, dos bem-sucedidos que retornaram, mas a história é frequentemente escrita pelos vencedores, ou, neste caso, pelos sobreviventes que conseguiram voltar para casa. E quanto aos outros? Aqueles que talvez tenham se recusado a partir, ou que viram mais perigo na travessia do oceano do que em permanecer, ou talvez, apenas talvez, alguns grupos tenham decidido que a única maneira de sobreviver não era lutar contra o novo mundo,
mas se aprofundar nele, buscando refúgio ou uma nova rota para casa através do coração desconhecido do continente. É aqui que a história documentada termina e o reino da especulação assombrosa começa. Um reino povoado por artefatos estranhos, pedras com inscrições enigmáticas e o fantasma de legiões perdidas de homens do norte, vagando por uma América que ainda não tinha nome. A retirada oficial de Vinland, liderada por figuras como Thorfinn Karlsefni, pode não ter sido o fim da história, mas sim o início de seu capítulo mais misterioso. Imagine um pequeno grupo de colonos, talvez dissidentes, talvez sobreviventes de um ataque, ou simplesmente aventureiros teimosos demais para admitir a derrota. Vendo a costa se tornar uma armadilha mortal, eles podem ter tomado uma decisão desesperada: virar as costas para o oceano que os trouxe e se aventurar para o interior, território tão desconhecido para eles quanto a superfície da Lua. É uma ideia que beira a ficção, mas é sustentada por uma série de artefatos e pistas tão controversos quanto fascinantes, sussurros de pedra e metal que sugerem uma presença nórdica muito além das praias da Terra Nova. O mais famoso e polêmico desses artefatos é a Pedra Rúnica de Kensington. Descoberta em 1898 por um fazendeiro sueco em Minnesota, a milhares de quilômetros do oceano, esta laje de pedra de 90 quilos está coberta de inscrições rúnicas que contam uma história terrível. A inscrição, datada de 1362, mais de 300 anos após o abandono de Lans ou Meadows, descreve uma expedição de 8 suecos e 22 noruegueses que, após uma jornada de 14 dias a partir de sua base, acamparam perto de um lago. Ao retornarem da pesca, encontraram 10 de seus homens mortos e cobertos de sangue. A inscrição termina com uma súplica à Virgem Maria para salvá-los do mal. Por décadas, a pedra foi amplamente considerada uma farsa elaborada. No entanto, análises geológicas recentes sugerem que o desgaste das inscrições pode ser consistente com uma longa exposição aos elementos, reabrindo um debate acalorado. E a pedra de Kensington não está sozinha. Em Beardmore, Ontário, em 1936, foram encontrados uma espada viking, a cabeça de um machado e um fragmento de escudo, todos datados do século X. Embora a proveniência da descoberta seja contestada, com alegações de que os artefatos foram plantados, eles continuam a alimentar a imaginação. Poderiam ser os restos de uma expedição perdida que navegou pelos Grandes Lagos, seguindo o sistema de rios e lagos que forma uma via navegável natural para o coração do continente. A ideia é impressionante. Dracares, os navios do oceano, deslizando pelas águas do lago superior, seus tripulantes barbudos olhando para uma paisagem que nenhum europeu veria novamente por mais 500 anos. Vamos tentar reconstruir a jornada de um desses grupos hipotéticos. Eles teriam abandonado a costa, remando contra a corrente de rios poderosos, como o São Lourenço. Teriam enfrentado não apenas a fome e a exaustão, mas também encontros com uma sucessão de tribos nativas, cada uma com sua própria língua, cultura e nível de hostilidade. Sem a capacidade de se reabastecer, cada machado quebrado, cada espada perdida, seria uma perda irreparável. O ferro que lhes dava uma vantagem na costa se tornaria cada vez mais raro e precioso. Com o tempo, eles teriam que adotar as tecnologias locais para sobreviver: arcos e flechas, roupas de pele, técnicas de caça nativas. A linha entre o colonizador e o selvagem começaria a se confundir. Você consegue imaginar o desespero deles? Cada nascer do sol os levava mais para o interior de um continente infinito. Cada pôr do sol trazia o medo do desconhecido. Eles não eram mais exploradores, eram fugitivos. Um homem perdido não busca um lar,
apenas um lugar para morrer com dignidade. Talvez a Pedra de Kensington seja exatamente isso. O último testamento de um grupo que sabia que não voltaria para casa. Eles não estavam escrevendo para a posteridade, mas talvez para si mesmos, um último ato de identidade em um mundo que estava prestes a engoli-los. Seu destino final poderia ter sido múltiplo: aniquilação em uma batalha com uma tribo hostil, sucumbir a doenças contra as quais não tinham imunidade, ou, o mais intrigante de todos, a assimilação. A ideia de vikings de olhos azuis sendo absorvidos por tribos nativas americanas soa como um romance de fantasia, mas pode não ser totalmente implausível. Um pequeno grupo, sem mulheres, poderia ter sido integrado a uma tribo através do casamento, seus filhos crescendo como nativos, suas histórias sobre navios dragão e terras geladas se transformando em lendas contadas ao redor da fogueira. Com o passar das gerações, suas características físicas teriam se diluído, mas talvez não suas histórias. Isso poderia explicar algumas das lendas desconcertantes encontradas em várias culturas indígenas sobre visitantes de pele clara ou deuses barbudos que vieram do leste, falsificações, expedições perdidas ou os últimos gritos de homens desesperados. Esses vestígios fantasmagóricos nos lembram que a história que conhecemos é apenas a versão que sobreviveu. O resto é silêncio e especulação, escondido sob a terra de um continente que guarda bem seus segredos. E enquanto esses homens lutavam contra inimigos humanos e a vastidão da terra, um adversário muito maior, um inimigo contra o qual nenhuma espada ou escudo tinha efeito, estava se preparando para desferir o golpe final. O próprio céu estava se voltando contra eles, o calor estava se esvaindo do mundo. Esses artefatos do interior, sejam eles autênticos ou não, são fascinantes. O que você acredita que eles representam? A prova de uma saga esquecida ou uma invenção inteligente? Nos diga o que você pensa nos comentários. Esta é uma farsa histórica ou um grito de desespero? A resposta pode estar enterrada mais fundo do que qualquer arqueólogo jamais cavou. O calor estava se esvaindo do mundo. Esta não é uma metáfora poética, mas um fato científico brutal. O período de tempo em que os vikings realizaram suas extraordinárias viagens, desde a Islândia até a Groenlândia e, finalmente, Vinland, coincidiu com um fenômeno climático conhecido como ótimo climático medieval. Foi um período de temperaturas excepcionalmente amenas no Atlântico Norte, que durou aproximadamente do ano 950 ao ano 1250. As geleiras recuaram, as temporadas de cultivo se alongaram e os mares, antes repletos de gelo, tornaram-se mais navegáveis. Foi essa janela climática favorável que tornou possível a expansão viking. Eles não eram apenas marinheiros habilidosos, eles também tiveram sorte. Mas a sorte, como o clima, é inconstante. Por volta do início do século XIV, a sorte deles acabou. O mundo começou a esfriar. A pequena idade do gelo estava chegando. Este não foi um evento repentino, como um interruptor sendo desligado, mas uma deterioração gradual e implacável. Os invernos se tornaram mais longos e mais severos. As primaveras chegavam mais tarde, se é que chegavam. As tempestades no Atlântico aumentaram em frequência e ferocidade. Para os colonos na América, isso significava desastre. As colheitas que eles tentavam cultivar, baseadas em sementes e conhecimentos europeus, falhavam em um clima cada vez mais hostil. Os animais que trouxeram consigo lutavam para sobreviver aos invernos rigorosos com forragem insuficiente. A caça, sua principal fonte de alimento, também foi afetada. Os animais migraram ou suas populações diminuíram, forçando os caçadores a se aventurarem cada vez mais longe do assentamento
expondo-se a ataques e ao próprio frio assassino. O verdadeiro ponto de estrangulamento, no entanto, não estava em Vinland, mas na Groenlândia. A colônia groenlandesa era a ponte vital, o elo da corrente que conectava Vinland à Noruega e ao resto da Europa. Mas a Groenlândia era ainda mais vulnerável às mudanças climáticas. Sua economia se baseava em uma agricultura pastoril precária e na caça de morsas para obter marfim, seu principal produto de exportação. Com o avanço do gelo, as áreas de pastagem diminuíram. As rotas de caça das morsas foram bloqueadas pelo gelo marinho. A vida na Groenlândia, sempre difícil, tornou-se uma luta desesperada pela existência. Eles não podiam mais se dar ao luxo de enviar navios, recursos e colonos para apoiar o posto avançado em Vinland. Pelo contrário, eles próprios precisavam de ajuda, uma ajuda que nunca chegaria. A pequena idade do gelo tornou-se o principal antagonista na saga da sobrevivência viking. Não era um inimigo que se pudesse enfrentar com um machado ou uma parede de escudos. Era uma força invisível e onipresente. Era o gelo que esmagava os cascos dos navios, o vento que arrancava os telhados de turfa, a geada que matava as plantações no verão e a fome que se sentava como um convidado indesejado em cada lar durante os intermináveis meses de inverno. Imagine o terror de um inverno em Lance ou Meadows, com a neve se acumulando até o telhado, os estoques de comida diminuindo a cada dia e o único som sendo o uivo do vento, que soava como os lamentos dos condenados. Você seria capaz de manter sua humanidade enquanto o mundo ao seu redor congela e a fome transforma amigos em rivais por uma última porção de carne seca? A natureza não negocia. Ela apenas apresenta a conta de séculos de calor emprestado. Os vikings, que haviam dominado o oceano, agora estavam sendo sitiados pelo gelo. O mar, que fora sua estrada para a glória e a riqueza, transformou-se em uma barreira intransponível. As tentativas de navegar de ou para a Groenlândia tornaram-se expedições suicidas. A conexão foi cortada. A colônia de Vinland foi isolada, uma pequena brasa de humanidade nórdica em um continente vasto e congelante, abandonada não apenas por seus parentes, mas pelos próprios deuses que deveriam ter favorecido os bravos. Eles haviam conquistado uma terra, lutado contra seus habitantes, sobrevivido a seus próprios demônios internos, mas agora enfrentavam um inimigo que não podiam derrotar. Estavam sozinhos. O isolamento era agora completo. O oceano, que antes era uma ponte, tornou-se um abismo de gelo e silêncio. Eles estavam presos em seu paraíso congelado. A questão não era mais como prosperar em Vinland, mas simplesmente como sobreviver ao próximo inverno. Sem novos suprimentos de ferro da Europa, cada ferramenta quebrada, cada prego perdido era uma catástrofe. Eles foram forçados a se adaptar ou morrer, recorrendo cada vez mais a ferramentas de pedra e osso, uma regressão tecnológica que os igualava aos Skraelings que tanto desprezavam. Sua superioridade estava se desvanecendo, derretendo como a neve da primavera que teimava em não chegar. O silêncio que se instalou sobre o Atlântico não era apenas a ausência de navios, era o som de um mundo inteiro os esquecendo. O silêncio do oceano era ensurdecedor. Para os colonos presos em Vinland, cada amanhecer sem a visão de uma vela no horizonte era mais um prego em seu caixão. Mas o drama deles era apenas um eco de uma tragédia maior que se desenrolava mais a leste, na Groenlândia. A colônia que fora o trampolim para a América estava, ela própria, morrendo lentamente. Os assentamentos groenlandeses, especialmente o assentamento ocidental, mais ao norte e mais exposto, começaram a piscar e a se apagar como velas em uma tempestade. Escavações arqueológicas nesses locais revelam uma história de desespero crescente. Os ossos de gado e ovelhas nas camadas mais recentes de lixo são substituídos por ossos de focas,
e caribus, e finalmente, nos últimos estágios, por ossos de cães e evidências de que os colonos estavam comendo até mesmo os cascos de seus animais. Eles estavam famintos, isolados e retrocedendo. A conexão com a Noruega, já tênue, foi cortada pela combinação letal da pequena idade do gelo e das catástrofes na Europa. Em meados do século XIV, a peste negra varreu o continente europeu, matando 1/3 de sua população. Reinos entraram em colapso, rotas comerciais foram abandonadas. Quem, em uma Noruega dizimada pela praga, se importaria com um punhado de fazendeiros em uma ilha de gelo no fim do mundo? A última comunicação oficial com a Groenlândia data de 1368, um registro de um casamento no assentamento oriental. Depois disso, um silêncio de séculos. Os navios simplesmente pararam de vir. A memória de Vinland, a terra das vinhas, que já era uma história contada por poucos, regrediu completamente ao status de mito, uma saga para entreter as crianças durante as longas noites de inverno. Uma das histórias mais assustadoras desse período é a de Ivar Bardarsson, um clérigo norueguês enviado à Groenlândia em meados do século XIV para administrar as propriedades da igreja. Ao chegar ao assentamento ocidental, ele não encontrou colonos vivos. Encontrou apenas fazendas abandonadas, gado selvagem vagando pelos campos e nenhuma alma humana. A população havia desaparecido. Não havia sinais de uma luta, nem valas comuns. Eles simplesmente se foram. Essa imagem de um assentamento fantasma, de um povo que desapareceu sem deixar vestígios, é um presságio arrepiante do que poderia ter acontecido em Vinland. A morte de uma civilização raramente é uma explosão. É mais frequentemente um desvanecimento lento, um apagar gradual de luzes até que reste apenas a escuridão. Podemos imaginar a jornada do último navio tentando fazer a travessia da Groenlândia para a Noruega. Não um dracar de guerra, mas um Knarr de carga, tripulado por homens desesperados, talvez com algumas famílias a bordo, fugindo de uma terra moribunda. Eles teriam que navegar por um labirinto de icebergs maiores e mais numerosos do que nunca. Teriam que enfrentar tempestades que poderiam durar semanas. Com provisões escassas, o escorbuto e a fome se instalariam. A tripulação, enfraquecida, morreria um a um, seus corpos lançados ao mar gelado. O navio, agora à deriva, com velas rasgadas e sem ninguém no leme, se tornaria um navio fantasma, uma tumba flutuante carregando os últimos segredos da Groenlândia, até que o próprio oceano o reivindicasse. A memória da humanidade é mais curta que a vida de uma árvore. É muito mais frágil. Em poucas gerações, o conhecimento prático da localização de Vinland se perdeu. Tudo o que restou foram as sagas, transcritas por monges séculos depois, que as viam mais como literatura do que como história. A Europa, preocupada com suas próprias guerras, pragas e convulsões políticas, esqueceu que um dia seus filhos haviam tocado um novo continente. O esquecimento foi a segunda morte dos vikings americanos. A primeira foi física, uma questão de fome, frio e violência. A segunda foi o apagamento de sua existência da consciência do mundo. Por quase 500 anos foi como se eles nunca tivessem existido. O esquecimento da Europa, no entanto, não responde à pergunta mais premente. O que aconteceu com os últimos colonos de Vinland? Isolados, sem esperança de resgate, com um clima cada vez mais hostil e inimigos em todos os lugares, como foram seus últimos dias? Teriam eles se unido para uma última e gloriosa batalha, morrendo com espadas nas mãos, como ditava sua cultura guerreira? Ou o fim foi menos heróico, mais silencioso e talvez ainda mais trágico? A arqueologia nos oferece pistas, mas não uma resposta definitiva, deixando-nos com a tarefa
de reconstruir a última aurora sobre o assentamento condenado de Lance ou Meadows. Então, como exatamente a história de Vinland chegou ao fim? Qual foi a gota d'água que quebrou a espinha dorsal de uma das culturas mais resistentes que o mundo já conheceu? As sagas nos dão pistas sobre o início, mas são frustrantemente silenciosas sobre o fim. Para isso, devemos nos voltar para a Terra, para os vestígios silenciosos que os últimos colonos deixaram para trás, em Lance ou Meadows. O que os arqueólogos encontraram lá não foi a cena de uma batalha cataclísmica, mas algo muito mais enigmático. O local parece ter sido abandonado de forma súbita, mas ordenada. Não há valas comuns repletas de corpos massacrados. Não há sinais de um incêndio generalizado que teria consumido as estruturas de madeira e turfa. Pelo contrário, os achados sugerem uma partida planejada, embora talvez apressada. Objetos de valor foram levados, mas itens do dia a dia, como um alfinete de bronze, uma agulha de osso e um fuso de pedra-sabão, foram deixados para trás, como se seus donos pretendessem voltar ou simplesmente não tivessem espaço para carregá-los. Isso nos deixa com dois cenários principais, duas visões concorrentes do último ato deste drama histórico. O primeiro cenário é o da aniquilação. Apesar da ausência de um cemitério de batalha, é possível que os Skraelings, talvez aproveitando um inverno particularmente brutal que enfraqueceu os colonos, tenham finalmente conseguido unir suas forças. Tribos que antes poderiam ter sido rivais, poderiam ter formado uma aliança com um único propósito: erradicar os invasores de uma vez por todas. Podemos imaginar um ataque coordenado ao amanhecer, vindo de todas as direções, uma onda humana esmagando as defesas do assentamento. Os vikings teriam lutado com a fúria do desespero, mas, em menor número e enfraquecidos, teriam sido subjugados. Os corpos poderiam ter sido levados pelos vencedores ou simplesmente deixados para os elementos, o que explicaria a falta de sepulturas. Seria um final sangrento e definitivo, uma lição brutal sobre os perigos de subestimar um oponente em sua própria terra. O segundo cenário é o do êxodo. Talvez os últimos colonos, confrontados com a realidade de seu isolamento, com a falha das colheitas e a pressão implacável dos nativos, simplesmente tenham chegado à conclusão de que o sonho de Vinland havia se tornado um pesadelo. A decisão de partir deve ter sido agonizante. Significava admitir a derrota, abandonar as casas que construíram e os túmulos de seus parentes. A partida teria sido uma operação tensa. Eles teriam esperado por uma janela de tempo favorável, talvez no início do verão, para consertar seu último navio. Teriam trabalhado em silêncio, sob o manto da noite, para não alertar os observadores na floresta. E então, em uma manhã enevoada, eles teriam embarcado, levando apenas o essencial, e deslizado silenciosamente para o oceano, deixando para trás um assentamento fantasma, um monumento a um sonho desfeito. O fim nem sempre é um estrondo. Às vezes, é o som de uma porta se fechando suavemente na escuridão. Qual desses cenários é mais provável? A falta de esquezas em Lance's Meadows torna a teoria do êxodo mais atraente para muitos historiadores. Mas um êxodo para onde? Uma viagem de volta à Groenlândia, através de um oceano agora infestado de gelo, era incrivelmente arriscada. O navio poderia ter afundado em uma tempestade, não deixando vestígios. Ou talvez eles tenham chegado a uma Groenlândia já em colapso, apenas para perecerem lá. Ou, e esta é uma terceira possibilidade, eles podem não ter navegado para o leste, mas para o sul. Talvez eles tenham tentado encontrar um refúgio mais hospitaleiro ao longo da costa americana, tornando-se os ancestrais das lendas e dos artefatos perdidos que assombram o interior do continente. A verdade é que talvez nunca saibamos com certeza. O último dia de Vinland está envolto em mistério. Foi uma saga de fogo e espada
ou uma tragédia silenciosa de retirada e desesperança. Ambas as possibilidades são comoventes. Uma fala da coragem diante de uma derrota esmagadora. A outra fala da difícil sabedoria de reconhecer quando uma luta está perdida. Seja qual for o caso, a partida dos vikings da América foi o fim de um capítulo notável da história humana. Mas o fim de um assentamento não significa necessariamente o fim de um povo. Se alguns deles partiram, mas outros permaneceram, ou se náufragos de outras expedições ficaram isolados, eles não teriam simplesmente desaparecido. Eles teriam se tornado outra coisa. Sua herança pode não estar em ruínas de pedra, mas em algo muito mais duradouro e íntimo, o próprio sangue das pessoas que os sucederam. O que você acha que aconteceu com os últimos colonos? Eles lutaram até o fim ou escolheram a retirada para tentar sobreviver? Dê sua opinião nos comentários. Foi uma batalha final ou uma fuga estratégica? Sua escolha reflete o que você valoriza mais, a honra na morte ou a esperança na vida. Se o fim da colônia de Vinland não foi uma aniquilação completa, mas um abandono ou uma fragmentação, a pergunta inevitável é: o que aconteceu com os sobreviventes? É inconcebível que todos tenham conseguido retornar à Groenlândia ou perecido no mar. Alguns indivíduos ou pequenas famílias podem ter sido deixados para trás, por escolha ou por necessidade. O que acontece com um povo quando ele perde sua civilização, mas não sua vida? Eles se tornam fantasmas, não no sentido sobrenatural, mas genético e cultural, sussurros em lendas e marcadores ocultos no DNA de seus antigos inimigos. A busca por esses fantasmas vikings é um dos campos mais fascinantes e controversos da pesquisa moderna, uma caça que se estende dos laboratórios de genética às tradições orais das primeiras nações. Por séculos, histórias circularam entre várias tribos indígenas do Nordeste da América do Norte sobre encontros com povos estranhos. Os Micmac contam lendas de homens da barba vermelha. Os algonquinos têm histórias sobre seres de pele pálida e cabelos claros. A mais famosa é a lenda do deus louro dos toltecas, Quetzalcoatl. Embora sua conexão com os nórdicos seja considerada altamente especulativa e improvável pela maioria dos estudiosos, é fácil descartar essas histórias como mitos ou contaminações posteriores ao contato com europeus após Colombo. No entanto, a persistência de alguns desses temas é intrigante. Poderiam ser as memórias distorcidas de encontros reais, passadas de geração em geração, transformando guerreiros vikings perdidos em figuras mitológicas? A evidência mais concreta e, ao mesmo tempo, mais surpreendente, não vem da América, mas da Islândia. Em 208, um estudo genético liderado pela Decode Genetics na Islândia fez uma descoberta notável. Eles identificaram uma linhagem de DNA mitocondrial, o DNA que é passado de mãe para filho, designada como C1e, em 4 famílias islandesas distintas. O que torna isso extraordinário é que o haplogrupo C é quase exclusivamente encontrado em populações nativas americanas e do leste asiático. Após uma extensa pesquisa genealógica, os cientistas rastrearam essa linhagem até uma mulher que viveu no sul da Islândia por volta do ano 1700. A conclusão mais plausível é que o ancestral original dessa linhagem foi uma mulher nativa americana, trazida para a Islândia por volta do ano 1000. Esta descoberta é uma bomba histórica. Ela fornece a primeira prova genética direta de um contato em que um nativo americano viajou para a Europa antes de Colombo. A saga de Thorfinn Karlsefni menciona a captura de 2 crianças Skraeling, mas a genética aponta para uma mulher que teve filhos na Islândia, integrando seu DNA no pool genético da nação. Ela pode ter sido uma cativa, uma esposa ou uma refugiada. Sua história pessoal está perdida para sempre,
mas seu legado genético sobreviveu por mais de 1000 anos, um testemunho silencioso da jornada de ida e volta através do Atlântico. Ela é o fantasma no sangue, a prova de que a interação não foi apenas de conflito, mas também de uma intimidade trágica. A questão inversa, no entanto, é mais difícil de provar. Existe DNA nórdico em populações nativas americanas que antecede Colombo? A busca por esse santo graal genético é extremamente complexa. Séculos de colonização europeia posterior introduziram massivamente o DNA europeu nas populações indígenas, tornando quase impossível distinguir uma linhagem do século XI de uma do século XVII. No entanto, a pesquisa continua. Os cientistas procuram por linhagens paternas, cromossomo Is, e maternas, DNA mitocondrial, especificamente nórdicas em tribos que tiveram o primeiro contato com os vikings, como os Beothuk, através de restos mortais, ou os Micmac. Até agora, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada, mas a ausência de prova não é prova de ausência. A história está escrita em 2 livros, o dos cronistas em pergaminho e pedra e o do nosso próprio sangue no código espiral do DNA. O segundo é muito mais antigo, muito mais imparcial e muito mais difícil de falsificar. Talvez nunca encontremos a prova definitiva de um chefe de olhos azuis entre os povos das primeiras nações. A assimilação de um pequeno número de indivíduos em uma população muito maior poderia facilmente apagar a maioria dos traços genéticos visíveis em poucas gerações. Mas a possibilidade permanece, um pensamento provocador de que o legado dos vikings na América não desapareceu completamente. Ele pode não estar nos fortes em ruínas, mas nos rostos, nas histórias e nos genes das pessoas que, no final, herdaram a terra. A busca pela verdade, no entanto, não ficou apenas no campo da genética. Por séculos, o legado físico dos vikings permaneceu um mito, até que a obsessão de um casal no século XX transformou uma saga esquecida em uma realidade inegável. O silêncio que se seguiu à partida dos vikings durou quase meio milênio. Quando a Europa redescobriu a América, não havia memória coletiva de seus predecessores nórdicos. As sagas eram consideradas meras fantasias. No entanto, no século XIX, uma onda de nacionalismo romântico varreu a Escandinávia e a América do Norte, especialmente entre as comunidades de imigrantes. A vikingomania tomou conta. As pessoas queriam acreditar que os robustos e corajosos vikings, seus ancestrais, haviam chegado à América primeiro. Esse fervor criou um terreno fértil para uma série de falsificações, pistas falsas e teorias bizarras. De repente, pedras rúnicas começaram a aparecer em todo o continente, de Oklahoma ao Maine. A Torre de Newport, em Rhode Island, foi proclamada uma fortaleza viking. A maioria, se não todas essas alegações, foi desmascarada por historiadores e arqueólogos sérios, mas a busca pelo verdadeiro Vinland tornou-se uma espécie de obsessão, uma corrida arqueológica para encontrar o elo perdido da história. Nessa atmosfera de ceticismo e fantasia, entraram em cena 2 figuras que mudariam tudo: o explorador e escritor norueguês Helge Ingstad e sua esposa, a arqueóloga Anne Stein Ingstad. Helge não era um acadêmico de poltrona, ele era um aventureiro que havia vivido como caçador de peles no Canadá e governado territórios na Groenlândia. Ele possuía uma qualidade rara: lia as sagas não como literatura, mas como guias de navegação práticos. Ele acreditava que as descrições de costas, correntes e tempos de viagem contidas nas sagas eram relatos factuais, enquanto outros procuravam Vinland, na Nova Inglaterra, onde as uvas selvagens crescem. Ingstad focou em uma pista crucial nas sagas: a descrição de uma terra com pastagens e salmão localizada ao sul da Groenlândia, mas ainda ao norte do que seria o continente principal.
A partir do final dos anos 50 do século XX, os Ingstads iniciaram uma busca sistemática. Por anos, eles percorreram a inóspita costa do leste do Canadá e da Nova Inglaterra em um pequeno barco, entrevistando pescadores locais, examinando mapas e procurando por anomalias na paisagem que pudessem indicar antigos assentamentos. Foi uma tarefa hercúlea, quase sem esperança. Eles enfrentaram o ceticismo da comunidade acadêmica, que havia se cansado de amadores caçadores de vikings. Mas a perseverança deles era tão inabalável quanto a de seus antepassados nórdicos. Eles sabiam que estavam procurando por algo pequeno, não uma cidade, mas um punhado de cabanas de turfa, que, após 1000 anos, seriam quase indistinguíveis da paisagem natural. O momento do triunfo chegou em 1960. Um pescador local em uma pequena vila chamada Lance ou Meadows, na ponta norte da Terra Nova, no Canadá, mostrou a Helge uma série de elevações cobertas de grama que a tradição local dizia serem um antigo acampamento indígena. Para um olho não treinado, não parecia nada, mas para Ingstad, o padrão das elevações era estranhamente familiar. Elas se assemelhavam às ruínas de casas longas nórdicas que ele havia visto na Groenlândia. A excitação deve ter sido elétrica. No ano seguinte, Anne Stein Ingstad, a arqueóloga meticulosa e cientificamente rigorosa, começou a escavação. O que ela e sua equipe desenterraram ao longo dos 7 anos seguintes foi a prova irrefutável que o mundo esperava. Eles encontraram as fundações de 8 edifícios, incluindo 3 casas longas, uma forja onde o minério de ferro do pântano era derretido e trabalhado, e uma carpintaria. A arquitetura era inequivocamente escandinava, e os artefatos confirmaram isso. Um alfinete de bronze com cabeça anelar, usado para prender mantos, idêntico aos encontrados em sítios vikings na Europa. Uma pedra de amolar para afiar agulhas, um fuso de pedra-sabão, uma ferramenta usada pelas mulheres nórdicas para afiar lã, e o mais importante, pregos de ferro e escória da forja, provando que eles estavam trabalhando com metal, uma tecnologia desconhecida para os povos nativos da região naquela época. A datação por radiocarbono confirmou que o local foi ocupado por volta do ano 1000. Um mito é apenas uma verdade que ainda não encontrou seu arqueólogo. Naquele momento, em uma costa varrida pelo vento na Terra Nova, a saga de Vinland deixou de ser uma lenda e se tornou um fato histórico comprovado. A descoberta de Lance ou Meadows foi um terremoto no mundo da história. Ela reescreveu os livros didáticos, provou que os europeus haviam chegado ao Novo Mundo quase 500 anos antes de Colombo. Foi um triunfo da perseverança, da combinação da aventura ousada de Helge com o rigor científico de Anne Stein. Mas a descoberta também trouxe uma melancolia profunda. O assentamento era pequeno, temporário. Era a prova não apenas de sua chegada, mas também de seu fracasso. Respondeu às perguntas onde e quando, mas deixou a pergunta mais importante ecoando através dos séculos. Por quê? Por que uma cultura tão poderosa, tão adaptável e tão implacável falhou em manter seu domínio sobre um continente inteiro? A resposta, gravada na terra fria de Lance ou Meadows, não é apenas uma nota de rodapé histórica, é uma lição, um aviso solene que ressoa com uma urgência assustadora em nosso próprio tempo. A confirmação de Lance ou Meadows provou que os vikings estiveram aqui. Mas a própria natureza do sítio, pequeno, de curta duração, abandonado, sublinha a verdadeira história, a de um fracasso colossal. E a pergunta por quê é a que mais importa. Porque eles, os senhores do mar, os guerreiros que fizeram a Europa tremer, não conseguiram manter um ponto de apoio em um continente vasto e rico em recursos? A queda da colônia viking na América não foi resultado de um único desastre,
mas uma morte por 1000 cortes, uma cascata de erros fatais que serve como uma parábola sombria sobre os limites da expansão humana. Eles não foram derrotados por um único inimigo, mas por uma aliança de adversários, os povos nativos, o clima em mudança e o mais letal de todos, eles mesmos, eles. A sua história é o protótipo de todas as catástrofes coloniais que se seguiriam, um aviso escrito há 1000 anos. O primeiro erro fatal foi a arrogância cultural. Os vikings chegaram a Vinland com uma mentalidade de conquistadores, não de imigrantes. Eles viam a terra como um recurso a ser explorado e seus habitantes, os Skrellings, como obstáculos inferiores ou, na melhor das hipóteses, como selvagens a serem subjugados. Sua superioridade tecnológica, o ferro, lhes deu uma vantagem tática em batalhas, mas os cegou para a necessidade de uma vantagem estratégica muito mais importante: a adaptação cultural. Eles não fizeram nenhuma tentativa séria de aprender com os povos locais, de entender seus costumes, suas alianças, suas técnicas de sobrevivência. Eles tentaram impor seu próprio mundo em um ambiente que não o aceitava. A história raramente ensina, mas sempre pune cruelmente as lições não aprendidas, e a primeira lição de qualquer fronteira é: adapte-se ou morra. O segundo erro foi a ganância e a discórdia interna. Como a história sangrenta de Freydis Eiríksdóttir demonstra, a colônia foi atormentada por conflitos internos desde o início. A promessa de riqueza rápida não uniu os colonos, ela os transformou em rivais. Eles lutaram entre si por lucros e status com a mesma ferocidade com que lutaram contra os Skrellings. Essa guerra civil em miniatura não apenas custou vidas preciosas, mas também quebrou a confiança e a coesão necessárias para a sobrevivência de qualquer comunidade isolada. Eles exportaram seus ressentimentos e sua estrutura social competitiva para um novo mundo que exigia cooperação absoluta. Eles cruzaram o oceano para encontrar um paraíso, mas, ao trazerem consigo seu próprio inferno, garantiram que não poderiam ficar. O terceiro erro foi a miopia ecológica e a dependência excessiva de uma única linha de vida. Eles se estabeleceram em um período de calor anômalo, o ótimo climático medieval, e construíram toda a sua estratégia de colonização sobre a premissa de que essas condições favoráveis continuariam. Quando o clima mudou e a pequena idade do gelo começou, seu sistema entrou em colapso. A ponte para a Groenlândia e, por sua vez, para a Europa, que já era frágil, se partiu. Eles se viram presos, sem acesso a suprimentos essenciais como o ferro, e sem a capacidade de se adaptar rapidamente às novas e brutais realidades climáticas. Eles apostaram seu futuro em um sistema insustentável e perderam. Esses três erros, arrogância cultural, ganância interna e miopia ecológica, formam a verdadeira maldição de Vinland. Não foi uma maldição de feitiçaria ou deuses pagãos, mas a maldição das leis implacáveis da história e da natureza, que esmagam qualquer um que tente ignorá-las. A tragédia dos vikings na América é um espelho escuro, no qual podemos ver o reflexo de muitos dos nossos próprios desafios contemporâneos. Hoje, enquanto estamos no limiar de novas fronteiras, das profundezas dos oceanos às planícies vermelhas de Marte, nos deparamos com as mesmas questões fundamentais. A história deles nos força a perguntar: aprendemos alguma coisa em 1000 anos? Continuamos a abordar novas culturas e ecossistemas com a mesma mentalidade extrativista e míope? Nossas próprias divisões internas, alimentadas pela ganância por recursos cada vez mais escassos em um planeta sob estresse, não são um eco das lutas fratricidas em Lance ou Meadows? A mudança climática que ameaça nossa civilização global não é um reflexo em escala planetária da pequena idade do gelo que condenou os assentamentos nórdicos? A saga de Vinland
não é apenas sobre o passado, é sobre o presente, é um aviso. Os vikings falharam porque tentaram conquistar um novo mundo, em vez de se tornarem parte dele. Eles tentaram dobrá-lo à sua vontade e foram quebrados no processo. Hoje, olhando para os novos horizontes que a ciência e a tecnologia nos abrem, estamos diante exatamente da mesma escolha fundamental. A questão que a saga deles nos deixa não é sobre o passado, mas sobre o nosso futuro. Então, no fundo, quem somos nós, conquistadores, condenados a repetir os erros sangrentos do passado em novas e frágeis fronteiras? Ou somos exploradores, capazes de aprender a lição mais difícil de todas, a de ouvir, adaptar e viver em harmonia com o desconhecido? Escreva sua resposta nos comentários, pois a forma como respondermos a essa pergunta, não com palavras, mas com ações, definirá o próximo capítulo da saga humana.